Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles, hoje nós estamos aqui com a Kelly Weiris. Tudo bem, Kelly? Tudo bem? É muito bom ter você aqui com a gente para falar hoje sobre autocrítica na juventude. Autocrítica é um traço extremamente importante se a gente quer pensar em evolução, ainda mais desde cedo, né? Então a gente vai trazer aqui a casuística da Kelly com base no paradigma consciencial, que é o paradigma que a gente estuda aqui na Conscienciologia, tá bom? Então eu vou começar lendo o mini currículo da Kelly. Ela tem 38 anos, é natural de Natal, Rio Grande do Norte. Ela atualmente é psicóloga, mestre e doutora em administração e voluntária da Conscienciologia desde 1999. Então, para começar, Kelly, gostaria de saber a tua motivação para estar pesquisando mais sobre autocrítica. Então, Charles, na verdade, começar a pesquisar a autocrítica foi mais consequência de ser um traço que as pessoas identificavam em mim como sendo uma característica marcante, né? Então, normalmente eu sempre fui muito crítica, tenho uma capacidade de observação, de me observar, de ver como que eu funciono, né? E na prática foi na hora que eu comecei a produzir artigo, né, ou refletir sobre como poderia ajudar outras pessoas, foi a partir de observar esses elementos que eu tinha de maior desenvolvimento e poderia de alguma forma contribuir com as outras pessoas. Então, quando eu comecei a escrever sobre o livro, né, Autocriticidade Inversiva, e também começar a escrever sobre o assunto, foi com base nisso. Poxa, tem alguma coisa que eu acho que eu posso contribuir, que eu já faço com um certo traquejo, e eu acho que eu poderia ajudar outras pessoas também a refletirem mais objetivamente sobre isso. Legal, muito bom. E o que é, na sua opinião, de maneira geral, a autocrítica? Então, a autocrítica é a capacidade da pessoa olhar para ela mesma, né? Se a gente pensar na crítica, tem a ver com o processo do julgamento, da análise, da avaliação, né? Então, quando a pessoa ela começa a olhar para si com esse viés, né, com essa perspectiva, ela começa a ter uma visão muito mais realista sobre ela mesma. Então a gente pode pensar nessa capacidade de criticar, de julgar, de avaliar, aplicada à própria consciência, e isso vai ter um conjunto de benefícios para a pessoa, que ela vai conseguir identificar quem ela é, onde ela está, como ela está e o que ela precisa fazer para se desenvolver, né? Então, se a gente sabe quem a gente é, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente tem os instrumentais para poder fazer essa construção desse percurso e chegar no objetivo que a gente traçou. No caso, quando a gente está falando aqui da INVEX, no objetivo proexológico. Sim, faz muito sentido. Já que você trouxe a INVEX, pode definir brevemente para o pessoal que ainda não entende esse termo, o que é a técnica da INVEX? A técnica da INVEX ela é uma técnica de vida, né, que tem como objetivo a gente antecipar a realização da interassistência desde a juventude a partir de uma estruturação de um planejamento dessa vida. Então, por isso que a gente coloca lá o maxi planejamento, o planejamento máximo da existência, como um definidor, né, da técnica da INVEX. Então, a partir dessa visão de longo prazo, né, a gente vai organizar, estruturar as nossas escolhas, as nossas decisões, a partir da realização da programação existencial e dessa convergência de recursos, né, pessoais, a partir da prática da assistência cotidiana, para que a gente consiga, de fato, realizar a ProEx, ou projeto de vida, missão de vida, dependendo da abordagem, da linha que a pessoa esteja refletindo ou aprofundando no momento. Né? Muito bom. E com certeza é um grande desafio evolutivo, né? Vai exigir muita autocrítica para poder interpretar de maneira mais sadia, né, as realidades. Por isso que a gente coloca que a autocriticidade ela é não só um fundamento, mas ela é a base da aplicação da técnica da INVEX, que não tem como você ter essa noção de longo prazo, não tem como você fazer escolhas mais evolutivas, né? Você colocar a inteligência evolutiva na prática se você não refletir criticamente sobre quem você é e o que você precisa fazer. Verdade. E assim, na sua opinião, o que diferencia a autocrítica sadia da autocrítica deslocada, patológica? De repente, para um lado de autoassédio. Então, a autocrítica sadia vai envolver muito esse processo da pessoa ter um olhar realista sobre como ela funciona, né? Então, na hora que a gente observa como é que eu posso dizer, uma subestimação do próprio indivíduo, uma superestimação, a gente vai olhar para uma autocrítica patológica ou disfuncional. Então, se a gente pensar bem uma autocrítica bem feita, ela vai de fato posicionar o indivíduo sobre quem ele é naquele momento, naquela condição, né? Não vai pesar nem para um lado nem para o outro, né? Sim. Então, o objetivo da autocrítica é a gente fazer essa mitigação dos pontos cegos, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela consegue exercitar isso no seu cotidiano, nas suas reflexões, né? Ela vai eliminando esses pontos, né? Nossa, eu não sabia que eu funcionava desse jeito. Pelo contrário, a partir do momento que a pessoa ela vai exercitando,
ela vai tendo uma visão muito mais concreta de quem ela é, de como ela funciona. É claro que a gente tem as limitações do nível de lucidez que a gente tem, da nossa memória, né? Às vezes a gente não tem o acesso límpido à nossa memória, Sim. que foi o nosso passado, mas a gente consegue observar e ter uma real noção de como a gente funciona hoje. Então, se a pessoa ela começa a exercitar isso, ela começa a aprofundar, fazer as atividades, fazer autopesquisa, fazer autoexperimentação, ela começa a ter uma visão, a construir uma autocognição muito mais coerente sobre quem ela é realmente. Né? Muito bom. E qual que é a importância que você vê de desenvolver a autocrítica sadia desde cedo? Qual que é a diferença de desenvolver agora, né, 20 e poucos anos, quanto antes, e começar a olhar nisso lá 40, 50 anos pra frente? É fundamental, porque você vai direcionar todas as suas escolhas a partir dessa visão mais realista, né? Então, se você sabe como você funciona, quais são os seus talentos, quais são as suas competências, suas habilidades, você pode, primeiro, utilizar isso de uma maneira muito mais lúcida, objetiva, né? Deliberada no seu dia a dia. Você pode utilizar isso para fazer assistência, você vai ter uma real noção de como esses atributos, né? E aí a gente pode pensar na identificação de trafores, né? Mega trafor, materpensene e várias outras características que fazem parte desse combo da autopesquisa para direcionar essas escolhas, essas decisões ao longo da vida. Então, fica muito mais assertivo você, por exemplo, escolher uma profissão ou escolher que tipo de atividades assistenciais você vai se dedicar a partir dos talentos, né, e contribuições que você tem a oferecer. Do mesmo ponto, se você reconhece quais são as suas lacunas, as suas vulnerabilidades, você consegue pensar em estratégias efetivas de autossuperação, né? Então, se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu tenho uma pessoa que tem dificuldade com comunicação, e eu vejo, eu entendo que isso é importante para a minha programação existencial, que isso vai fazer diferença em como de fato eu vou conseguir assistir o outro, eu consigo pensar em estratégias para desenvolver esses elementos, né? Para minimizar o impacto negativo, talvez que aquilo tenha na minha rotina ou na forma como eu interajo com as outras pessoas, e pensar em ações bem objetivas do que eu posso mudar, do que eu posso fazer, né? Então, se a pessoa consegue, desde cedo, ter essa noção, essas decisões elas ficam muito mais assertivas, né? Do que eu vou priorizar, o que é coerente, né, com o meu momento de vida. Às vezes a gente vai ter projetos, objetivos, ações interassistenciais que a gente quer fazer, mas hoje a gente ainda não tem as competências para fazer aquilo. Sim. Então, o que eu preciso fazer e desenvolver para, por exemplo, chegar numa docência, por exemplo, escrever um livro, né? Ou estar ali num curso de campo, atuando na equipe. Existem alguns pré-requisitos anteriores. Então, a Invex também ajuda muito nisso. Se a gente associa, né, a autocrítica com a Invex, você tem essa noção de planejamento e possibilidade de desenvolvimento da consciência muito mais efetivo. Faz muito sentido. Até porque, como a gente começa, digamos assim, na fase preparatória da Proex, né, a partir da técnica da Invex, a gente tem esse tempo, né, de se preparar até, de fato, pôr a mão na massa nesse trabalho interassistencial mais profundo. E você começar a ser autocrítico de maneira qualificada, de maneira sadia, vai ajudar muito a regular isso e, digamos assim, se preparar enquanto consciência para trabalhos mais avançados futuramente, né? Sim, e aí você consegue identificar, por exemplo, o que tá pegando no meu porão consciencial, né? Poxa, eu tenho dificuldade nisso, ou eu tenho microinteresse, ou adoro um dorama, um videogame, ou seja lá o que for. O que faz parte ali daqueles elementos que, de alguma forma, não vou dizer que aprisionam, mas limitam a manifestação mais lúcida daquela consciência jovem, né? Sim. Se ela começa a olhar mais objetivamente para como ela se manifesta, ela vai identificar, poxa, eu tenho alguma carência que está me fazendo comportar dessa forma, né? Se a gente pensar na própria lógica da indústria cultural, né? E a autocrítica ela tem a ver com isso também. Não é só a pessoa em relação a ela mesma, mas ela situada dentro de um contexto histórico, social, né? Sim. Então, por que, sei lá, a indústria do videogame, ou a indústria da bebida, ou a indústria dos 15 anos, se a gente pudesse falar, né? Ou da internet, do Instagram, por que isso faz tanta ressonância com as minhas imaturidades? Então, é um elemento que a pessoa ela vai conseguir identificar, poxa, isso aqui eu me perco nisso aqui porque isso tem a ver com a forma como eu funciono, Sim. com as minhas incoerências ou as minhas necessidades ali ainda mais maturas, né? Então, a pessoa ela começa a se posicionar mais lucidamente diante desses contextos também. Né? Bacana, porque é bacana você falar isso, porque você traz a ideia da autocrítica trazer para um lado mais lock interno, né? Que é o oposto do que a nossa geração acaba geralmente priorizando, né? Geralmente é uma questão mais de heterocrítica e critica o resto ao redor, mas não olha às vezes para como você está sendo influenciado por isso, né?
Isso é muito Sim, importante. e quando a gente está falando de paradigma consciencial e inversão existencial, a gente está falando da pessoa assumir a responsabilidade pelas mudanças que ela precisa fazer, Sim. né? Uhum. Então, às vezes, a gente não vai conseguir fazer grandes transformações sociais, né? Que às vezes na juventude a gente tem um pouco, algumas idealizações, né? Sim. De uma crítica social, de uma mudança, de implementar a justiça social, que às vezes não vai ser possível. Claro, que não quer dizer que a gente não vai ter ações que sejam coerentes com essas transformações na medida do possível, mas isso não pode monopolizar a consciência, né? Se a gente está falando de programação existencial, ou seja, o que a pessoa se comprometeu com a contribuição que ela precisa dar para aquele grupo de assistidos, né? É. E aí, sim, tá, é justiça social, será que tem alguma coisa que eu preciso trabalhar em termos, né, do meu dia a dia, das posturas, dos grupos que eu estou inserido, que vai fazer alguma mudança, que vai gerar um esclarecimento do ponto de vista evolutivo? Será que esse não é um tipo de atuação que seja mais prioritária para o intermissivista, né? Se a gente pensar na lógica de uma consciência que está olhando por essa perspectiva holobiográfica, multiexistencial, né? Pode até ser que a pessoa tenha uma vinculação com a justiça social, por exemplo, mas ela pode entrar nisso por pressão do grupo, pela mesologia, pela faculdade, pelos grupos de amigos, ou ela pode tomar essa decisão de forma lúcida, compreendendo o papel que aquilo vai ter na vida dela, na história dela e na implicação que ela vai ter na vida das outras pessoas. Então a lógica muda completamente. Você pode entrar de bobo na história, ou você pode assumir a responsabilidade, a lucidez, o discernimento e ter ações objetivas em relação àquilo. Verdade. E assim, a gente comentou um pouco, né, de o viés da hiperautocrítica ser algo muito ruim, né, do ponto de vista evolutivo, e na tua visão, não ter um nível nem mínimo de autocrítica e ser muito permissivo com tudo. Como é que você vê que isso pode atrapalhar alguém? Muito ruim, porque a consciência, a pessoa, ela fica alienada dela mesma, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo isso? É porque eu quero realmente? É porque alguém está escolhendo por mim? Esse alguém é a minha família? É o grupo social que eu estou envolvida? São as consciências extrafísicas que estão interagindo comigo? Então, se a pessoa ela não se conhece, ela perde o referencial das próprias escolhas dela. Porque ela vai sendo levada, ela vai sendo guiada, né? Aquele deixa a vida me levar. Verdade. Então, se a pessoa ela fica alienada dessas condições, ou seja, se ela se abstém da responsabilidade pelas escolhas dela, ela é escolhida, ela é guiada, ela é levada. E isso vai no contrário, na contramão do que a gente fala quando está discutindo a inversão existencial, que é o indivíduo, a partir da lucidez, do entendimento que ele tem sobre a realidade evolutiva, ele vai aproveitar ao máximo essa existência. E vai aproveitar nas relações, nas construções que ele precisa fazer do ponto de vista cognitivo, emocional, das superações que ele precisa realizar. Então, se a pessoa ela entrar nos extremos, né, ou seja, eu não quero ver, eu não quero saber, e deixa as coisas acontecerem, ela perde muito, ela perde as oportunidades, ela perde a oportunidade de interagir com pessoas, né, de fazer as recomposições ou as reconciliações que são necessárias, né, se a gente pensar do ponto de vista holobiográfico. E aquela pessoa também que entrar numa hipercriticidade em relação a ela mesma e ela começa a se diminuir, a não reconhecer os valores, ela também fica sem instrumento para fazer assistência, para ajudar as outras consciências. Então, esses mecanismos de disfuncionalidade, eles são muito patológicos, né? A consciência perde muito, porque compromete a relação dela com ela mesma, essa relação mais homeostática, né? E compromete a relação dela com outras consciências. Porque se você está o tempo todo que você está interagindo, você está criticando as outras consciências, que tipo de vinculação que você está estabelecendo com elas, né? Qual é o nível de intercompreensão que se tem em relação ao outro? Porque a crítica, ela deve vir como um instrumento para, primeiro, estabelecer uma relação de racionalidade, ou seja, você está avaliando, e a gente, como ser, como consciência, a gente precisa, de fato, avaliar a nós mesmos, as pessoas, os contextos, mas qual que é o objetivo dessa avaliação? É a gente promover essa intercompreensão, a gente entender como as coisas funcionam, como as consciências funcionam, como que a gente pode ajudar o outro, né? Então, se eu não tenho uma visão crítica em relação a ti, por exemplo, como que eu vou saber como que eu posso te ajudar? Não tem como, né? Verdade. Ou como que eu posso saber como a gente pode trabalhar em conjunto, como que os nossos talentos podem se combinar para a gente fazer um tipo de assistência, um trabalho, né? Se a gente pensar do ponto de vista do voluntariado, assim, no contexto da conscienciologia ou outros elementos, né? Então, se a gente não faz essa avaliação de uma forma criteriosa, a gente também perde uma série de oportunidades. Perde, né? bastante. Então, a crítica ela é importante, ela faz parte, porque tem a ver com a nossa manifestação mais mental somática, que é
a gente olhar, avaliar os fatos, né, os parafatos, né, se possível, né, quando possível, e a gente fazer a integração dessas informações para a gente tomar decisões baseadas em critérios objetivos. Qual que é a nossa tendência, né? A gente ainda se contaminar pelos aspectos emocionais. Então, se a gente pensar naquele conceito dos redutores do autodiscernimento, né? Tem lá se eu não me engano, no Sapiens Pacíficos, eu não me recordo agora, que o professor Valdo coloca, que ele vai... a emoção, ela é um elemento que vai comprometer. Qual o nível de discernimento que você vai ter nas suas escolhas, né? A sua capacidade de julgar o certo ou errado. Será que aquela vulnerabilidade, aquela carência afetiva não vai te impedir de tomar uma decisão mais lúcida? Então, a gente precisa cada vez mais minimizar o efeito dessas emoções na tomada de decisão, ao mesmo tempo que ela é um insumo, ela é um instrumento para a gente tomar decisão. Poxa, eu me sinto assim, me sinto assado, né? Estou percebendo isso, mas será que esse é o único referencial que a gente precisa ter como elemento para a decisão, né? Sim. Então, a crítica, ela ajuda a gente a fazer essa depuração também das nossas sensações, das nossas percepções, e ajuda a gente a tomar escolhas melhores, mais assertivas do ponto de vista evolutivo. Muito bom, muito legal. Então, também já entrando nessa parte assim da prática da autocrítica, quais são as principais ferramentas ou recursos que a consciência pode utilizar, e aí se quiser trazer também suas casuísticas, que estão à disposição para a gente qualificar a nossa autocrítica? Eu acho que a gente pode pensar tanto em comportamentos e condutas que a pessoa pode ter, como instrumentais que a pessoa pode utilizar para fazer essa autocrítica. Né? Primeiro, a pessoa ela tem que ficar um pouco mais predisposta ou mais aberta para ela se observar e ver como que ela funciona. Então, por exemplo, aconteceu uma situação na escola, no trabalho, né, na faculdade, que a pessoa se sentiu mal. Por que ela se sentiu mal? Ela precisa começar a fazer questionamentos sobre como ela funciona. Me senti mal porque foi uma situação desconfortável, teve conflito, mas foi o conflito que gerou o mal-estar ou foi o que foi dito sobre você naquela situação de conflito, né? Não, eu não gostei porque a pessoa questionou, sei lá, a minha idoneidade, ela achou que eu estava questionando a minha intencionalidade. Tá, então por que questionar a intencionalidade te gerou esse desconforto? Porque respeito ou ética é um valor para mim, ou seja, a partir de uma situação de conflito ela consegue identificar vários elementos que são prioritários da forma como ela funciona, né? Então, a gente pode usar isso para todas as situações do nosso dia a dia. Poxa, o que predomina nos meus interesses, né? Se eu tiver lá um tempinho de folga, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Eu quero ler um livro. Poxa, isso já dá uma informação sobre como a pessoa funciona. Eu quero me desligar do mundo, eu quero assistir dorama. Tô falando dorama que o pessoal tem discutido bastante, a tendência do momento, né? Eu também sou meio dorameira, né? Bom. Então, assim, a pessoa ela precisa refletir, poxa, mas por que é essa minha estratégia de desconectar? Eu preciso me desconectar ou me alienar. Por quê? Você quer parar de sentir o que está acontecendo à tua volta? Você quer parar de pensar? O que está incomodando, né? Então, a gente pode, a partir dos nossos interesses, das nossas tendências, né? A gente começar a fazer uma análise mais criteriosa dos valores, dos princípios que regem as nossas condutas, de como a gente funciona, né? Das habilidades que a gente possui. Então, na hora que a pessoa ela começa a ter esse olhar mais crítico sobre ela mesma, ela começa a fazer uma série de constatações sobre a estrutura de funcionamento dela. Né? Então, essa capacidade de se observar, ou essa postura, essa conduta, ela é muito importante para a gente exercer a autocrítica. Porque, ou seja, eu preciso de insumos, eu preciso de elementos para conseguir questionar como que eu funciono na prática, né? Então, a pessoa observar o dia a dia dela, como ela se comporta com a família, né? Quando tem situações de conflito, qual é o papel dela? Ela toca fogo no parquinho? Ela vai ajudar a resolver o conflito? Ela vai ser mais mediadora? Então, todas essas situações que fazem parte do nosso dia a dia são insumos para a gente entender como a gente funciona. Então, a pessoa ela precisa estar um pouco mais aberta e disponível para olhar para isso, sem colocar um julgamento a priori de como, não, eu fiz isso por causa disso. Não. Mas registra lá, a situação foi essa, né? Como que eu me comportei, quase que não sai, né? Como que eu me comportei naquela situação? Por que eu me comportei daquela forma, né? Fui eu que tomei essa decisão? Tinha influência de outras pessoas? Eu tomei aquela decisão porque o grupo se comportou assim, então eu não queria me indispor com o grupo. Mas por que você não queria se indispor com o grupo, né? Então, a autocrítica tem a ver com essa capacidade de se questionar. A pessoa questionar a si mesma, né? Questionar o grupo, né? Se a gente pensar nessa relação
nesse sinergismo que acaba acontecendo da autocrítica com a heterocrítica, né? Então, a pergunta, eu acho que é um ponto central quando a gente está falando de crítica. Sim. Né? Então, a pessoa começar a fazer questionamentos é um primeiro elemento. Ela não precisa estruturar, pensar numa super ferramenta, né? Mas se ela começar a questionar, ela vai começar a já ter uma série de informações. E aí a gente tem uma série de ferramentas que a pessoa pode fazer para otimizar esse processo da autopesquisa, né? Então, a gente pensar... Uma das listagens mais básicas que a gente tem na Conscienciologia é a listagem de trafora e trafara. Ou seja, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. Começa lá com a listinha. Mas só fazer a listinha funciona? Não. Por quê? Tá, eu tenho lá o traço do comprometimento. Eu sempre tenho o traço do comprometimento? Na presença de outras pessoas eu sou comprometida, mas se eu tiver que fazer alguma coisa pra mim, talvez não funcione. Então, às vezes, a pessoa começar a fazer essa listagem aprofundada, né? Então, você pega ali como insumo inicial a listinha lá dos trafores, manda lá pra família, pros amigos mais próximos, aos colegas de voluntariado. Depois avalia, poxa, isso aqui faz sentido ou não faz sentido, né? Porque às vezes a gente tem uma visão distorcida de como a gente funciona e os outros têm uma visão, às vezes, um pouco mais assertiva, às vezes não, dependendo da relação afetiva que se tem, né? Também. Então, quando a gente coleta informações de várias pessoas, isso ajuda a gente a fazer essa regulação da nossa percepção com a percepção do outro. E, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber o nível de assertividade e de heterocrítica que as pessoas têm em relação a gente mesmo. Também. Então, às vezes, lá vai vir a mãe, ela vai lá enaltecer os talentos, os trafores, né? Mas, dependendo se a mãe for um pouco mais crítica, ela vai falar, poxa, desde pequeno fulano tem esse problema, né? Do mesmo jeito, o irmão, né? Pode ser o irmão da encrenca ali, vai apontar todas as coisas que precisa trabalhar, as vulnerabilidades, mas também a pessoa vai ver com muito mais naturalidade aquilo que você sabe fazer bem, né? O que é do teu natural, né? Sim. Então, esses cotejos, essas comparações ajudam muito a gente. Mas, de novo, a listagem não é suficiente. Precisa saber o que é aquele traço, entender, tá? A organização é o quê? A organização envolve tais e tais atributos, né? Quais esses atributos que eu manifesto? Como que isso se manifesta no meu dia a dia? Que aí a pessoa ela vai ampliando a cognição que ela tem sobre a forma dela de funcionar. Sim. Né? Então, listagem de trafores e trafares é um elemento, mas ela precisa ser avançada e aprofundada. A gente também tem vários testes e instrumentos na Conscienciologia, né? O principal deles, a gente pode pensar o conscienciograma, né? Que a gente tem ali uma listagem de 2.000 perguntas que vão no osso da manifestação da consciência, porque a gente está utilizando o serenão como referencial, mas tem algumas etapas anteriores que a pessoa pode fazer. A gente tem lá o 200 teáticas da Conscienciologia, a gente tem os 700 experimentos da Conscienciologia, a gente, em cada verbete da Conscienciologia, tem a seção questionologia lá, né? Que a pessoa ela pode começar a ir depurando como ela funciona a partir desses diferentes temas, verpons, né, conteúdos que são trabalhados no dia a dia dela. Então, são alguns elementos que a gente poderia pensar que ajudaria, e isso vai compor a autopesquisa da consciência, né? Ou seja, eu começo a pesquisar ali o traço, eu começo a verificar, né? Tá, decidi que a autocrítica é um dos traços que eu posso contribuir. Como que eu vou desenvolver esse tema para ajudar outras pessoas, né? E aí a pessoa ela vai se deparar com as dificuldades que ela tem ainda. Poxa, nesse aspecto aqui eu tenho dificuldade. Eu tenho autocrítica, mas na hora de converter essa decisão, essa reflexão crítica que eu tenho numa mudança de comportamento, pode ter um gap entre o entendimento cognitivo que eu tenho e a vivência, eu até acho que eu tenho daquele assunto. Sim, né? verdade. Como que eu vou fazer esse pulo, esse salto, né? Então, a autopesquisa, ela envolve isso, né? A pessoa, ela vai se situando e vai ampliando o conhecimento que ela tem sobre ela mesma. Então, todas essas ferramentas vão servir de subsídios para a pessoa aumentar a autocognição dela, né? Saber onde que ela tá, como ela funciona, para, de novo, pensar nas transformações e renovações que ela precisa fazer. Muito bom. Isso é muito valioso, né? Porque do ponto de vista evolutivo, antes você, às vezes, não tinha nem sinapse, né? Para entender como é que tais mecanismos funcionavam do seu comportamento. E aí você, a partir dessa autocrítica, começa a entender como é que certos padrões de você mesmo, né? Do mundo à sua volta, outras pessoas, às vezes, funcionam a partir da autocrítica, né? Então isso tem um valor muito grande. E a gente tem hoje 2 instituições que vão trabalhar mais aprofundadamente com isso, né? A gente tem a própria Conscius, né? Que é a instituição que vai trabalhar com conscienciometria, vai fazer essa avaliação, né? Tendo a autocrítica, está na base do funcionamento da instituição.
E a gente tem a OIC, que é a Organização Internacional de Consciência e Terapia, que ela vai por uma abordagem terapêutica da superação, mas também envolve ir na raiz da manifestação da consciência. Então, Sim. são duas instituições que também vão servir de subsídios para a pessoa fazer esse aprofundamento na realidade consciencial dela. Ao mesmo tempo que você vai trabalhar na saúde da consciência, você vai trabalhar na profilaxia e na terapêutica, né? E a Consciência que vai fazer esse aprofundamento na realidade de manifestação da consciência. Então, hoje a gente tem em cada instituição conscienciocêntrica, né? E aí a gente coloca conscienciocêntrica porque a consciência está no cerne, no foco de funcionamento. A gente tem ali um conjunto de ferramentas, né? A partir do parapsiquismo, né? De observar como essa consciência está situada dentro de um contexto multidimensional, que vai permitir a pessoa fazer e ampliar essas constatações sobre quem ela é, como ela funciona, né? E, de novo, gerar resultados evolutivos a partir disso, né? Então, produzir gestações conscienciais, né? Produzir reflexões que sejam oportunas para ela, mas que também ajudem e contribuam com outras consciências. Também, verdade. E acho que também vale ressaltar, né, que, novamente, a gente trabalha aqui com o paradigma consciencial, né? Então, a gente fazer uma autocrítica utilizando mais variáveis de análise, né? Então, por exemplo, essa questão unidimensional, né? Às vezes de interação com consciências extrafísicas, né? Ah, eu tô com uma defasagem energética aqui, eu fiquei muito bravo numa situação. Será que é algo só meu? Será que é mais extrafísico? Como é que eu tô ainda mantendo algum link com alguma consciência sediadora, né? Isso dá para pensar também e dinamiza muito, né? Então, isso também ajuda do ponto de vista dessas variáveis que amplia um pouco a nossa visão de conjunto, né? A nossa lente conforme a gente vê a realidade. Então, também convido você a assistir os outros teáticas que tem aqui no YouTube, né? Que todos são pautados no paradigma consciencial e daí também trazem outras abordagens de contexto do dia a dia que também vão exigir autocrítica, né? Pra gente avaliar melhor. Bom, e você tem um artigo publicado no último simpósio do Greenvex, né? Do ano de 2023, que fala justamente sobre a autocrítica, né? Na tua opinião, você até comentou agora sobre as GESCONs, né? Como é que escrever, no seu caso, e como é que você vê que a escrita ajudam a você ampliar essa questão da autocrítica, a ter mais teática nisso? Então, um aspecto muito importante da escrita é que você consegue, de alguma forma, transpor para o papel, né, a cognição que você tem sobre aquele assunto, né? Então, independente do tema que a pessoa esteja trabalhando, é importante ela fazer esse exercício, porque uma coisa são as cognições que você tem, as reflexões que você tem. Na hora que você coloca no papel, você consegue exercitar um outro nível de autocrítica, que é na hora que estão ali as tuas ideias, os teus pensamentos, né, as tuas reflexões, as tuas vivências, você começa a olhar, poxa, será que tem coerência o meu pensamento em relação a esse tema, né? Então, eu estou lá estudando sobre afetividade na juventude, né? Desafios ali de uma manifestação, de uma construção de relações afetivas, seja na amizade, né, as amizades intermissivas, ou as amizades ociosas que a pessoa precisa abrir mão, ou no duplismo, no relacionamento afetivo sexual. Será que essas reflexões que eu tenho a partir da minha vivência fazem sentido para outras consciências, né? Então, na hora que a gente coloca no papel, a gente permite a gente compartilhar aquilo que a gente pensou, mas a gente também tem os feedbacks, as heterocríticas em relação àquilo lá, né? Então, a gente tem um outro nível de autocrítica, que uma coisa é a gente refletir com tudo na nossa cabeça, outra coisa é a gente estruturar de uma maneira linear, organizada, estruturada, aquilo que a gente está pensando. Então, é um exercício que é fundamental para o exercício da autocrítica, né? Porque a pessoa começa a olhar, escrevi lá, fiquei uma semana sem mexer. Poxa, pega lá o papel. Não era bem isso que eu estava querendo dizer, né? Ou pede para alguém ler, a pessoa entende uma coisa que não era exatamente aquilo, ficou ambíguo, né? Então, você começa a ter uma visão de como o seu pensamento funciona a partir da escrita, né? Então, a gente pode, na fala, por exemplo, criar de vários subterfúgios, fazer aquele imbromation, né, quando a gente está falando, mas na hora que a gente escreve não tem como a gente enganar o nosso cérebro de como a gente funciona e de como a gente pensa. Então, a materialização escrita de qualquer obra, ela vai permitir à consciência ela entender como ela pensa. Né? Então, é um nível de autocrítica mais profundo. Né? Se a gente pensar numa metacrítica, né? Talvez uma meta-autocrítica. Porque uma coisa são as reflexões que ela tem, outra coisa é ela identificar na prática como ela pensa e como ela funciona. E a escrita, ela reproduz a nossa forma de pensar normalmente, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai lá escrever, ela tem várias ambiguidades, ela não se posiciona, por exemplo, né? Ou ela escreve de uma maneira muito circular, repetitiva, prolixa. Então, será que ela não funciona dessa forma no dia a dia dela, né? Às vezes, a gente consegue identificar muito de como a pessoa funciona pela escrita dela. Então, eu acabei indo por um outro viés, né, Charles? Mas, assim,
é importante a gente pensar que para a gente entrar num outro patamar de autocrítica, a gente precisa produzir e colocar as nossas ideias no papel, né? Sobre os temas que a gente estiver pensando, refletindo, porque isso vai permitir a gente se olhar por um outro viés que talvez, né? Só a gente refletindo, fazendo anotações pessoais, ou seja, quando você escreve para você, você entende que você, né, colocou, mas na hora que você tem que fazer o esforço de outras pessoas te compreenderem, isso gera um esforço adicional importante nesse processo da autocrítica. Sim, verdade. Muito bom. Bom, eu acho que outro aspecto muito importante também, que você até trouxe em algum momento aqui da entrevista, é a docência, né? Eu acho que também é uma baita oportunidade para a gente se colocar numa vitrine consciencial, digamos assim, né? E começar a ter mais autocrítica. Você poderia explicar brevemente o que é a docência conscienciológica e qual que é essa importância com relação à autocrítica? Então, se a gente pegar lá a definição de instituição conscienciocêntrica que a gente falou, né? Ou seja, a consciência, ela está no foco, né? Então, como a consciência se manifesta, como ela se comporta, quais são as influências sobre a manifestação dessa consciência, né? Então, quando a gente vai falar de uma docência conscienciológica, a gente também vai se colocar, né? Sim. Então, se a gente pensar, é o que você falou, né? É uma vitrine, é um teto de vidro, é vidro para todos os lados. Por quê? Porque na hora que a gente está falando, escrevendo, se posicionando sobre o que é a consciência, o que é a multidimensionalidade, o que é o paradigma consciencial na prática, a gente está se colocando ali, né? Então, a forma como a gente, por exemplo, vai definir os argumentos que a gente vai trazer a algum tema, apresentar algum tema, vamos falar de evitações da INVEX. Qual é a linha de argumentação que o professor utiliza, né? Cada professor vai utilizar uma linha argumentativa diferente, o conteúdo é o mesmo, mas o que faz a pessoa ir por um lado ou por outro, né? Sim. Quais são os caminhos que a pessoa utiliza para apresentar? São elementos de autopesquisa para o professor também, né? E acaba que, quando a gente está falando desses temas, não tem como a gente não falar das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos, ainda que de uma maneira indireta. Então, a docência conscienciológica e a docência invexológica, se a gente pensar nessa especialização da docência conscienciológica, ela vai permitir a gente se deparar com os nossos posicionamentos, com as nossas tendências, né? E a gente acaba externalizando isso na nossa prática docente. Então, a gente fala muito que a docência invexológica representa muito a forma como está a invex da pessoa, ou seja, qual o nível de invexibilidade da pessoa, quanto de prioridade, né, que ela tem na adoção desses neocomportamentos ou da construção desse neo-ego que a gente fala, né, do neo-ego intermissivo, ou seja, quanto que eu consigo de fato trazer a minha invex para a sala de aula, porque se a gente está falando de invex, você vai falar basicamente, né, de priorização, de escolhas evolutivas, né, adoção de novos comportamentos, posturas mais maduras, né, para a realização da assistência, e a pessoa não faz aquilo compromete muito a atuação dela em sala de aula, né? Então, um dos elementos que a gente vai discutir bastante, né, dentro do contexto da INVEX é o agente retrocognitor inato. Por quê? A partir do momento que a pessoa vivencia esses princípios no seu dia a dia, nas escolhas, né, nas decisões, nos projetos ou empreendimentos que a pessoa ela vai se envolver e ela vai se dedicar, aquilo gera uma repercussão no seu padrão de energias, na sua força presencial. Ou seja, há uma autoridade moral, na hora que eu vou falar lá de priorização, de INVEX em sala de aula, poxa, mas eu vivencio isso, então vai ter uma ressonância, né? Sim. Então aquilo gera um impacto. A parte quando eu vou falar de INVEX, poxa, fulano tem aquele negócio, a pessoa tem exemplarismo para discutir aquele tema. Então a docência, ela diz muito de como a pessoa está naquele momento, né? Quanto que ela consegue se conectar com os amparadores, o quanto que ela consegue se conectar com os alunos, né? De fato, promover reflexões objetivas sobre aquele tema tem muito a ver com o dia a dia e as escolhas que ela faz na aplicação da ferramenta evolutiva, né? E pode ser INVEX, pode ser a RESEX, né? Mas o nível de exemplarismo dela, de coerência com o paradigma consciencial vai gerar isso. Então, de novo, é mais um insumo para a autocrítica da pessoa, né? Poxa, ela está sempre dando aula, está sentindo que está faltando alguma coisa. O que está faltando? O que ela tem que correr atrás, né? Tem algum elemento de incoerência, de autocorrupção que ela está tendo, que ela precisa trabalhar? Às vezes é muito comum a gente ver no processo da formação docente, quando o professor em formação ele está com alguma questão, algum conflito, aquilo aparece de alguma forma. Às vezes é uma aula que ele tem dificuldade de desenvolver a argumentação, o aluno não fica bem esclarecido quando ele vai falar sobre um determinado tema. Por quê? Porque ele tem alguma questão com aquele tema lá que ainda não foi bem trabalhado, não foi bem discutido, né? Verdade. Eu até lembro de uma das primeiras aulas treino que eu dei,
que um professor, ele fez uma pergunta assim, mas você tem uma característica assim meio maternal, você nunca quis ser mãe? Na hora eu falei, não, nunca quis ser mãe. Mas é mentira, por quê? Porque eu queria. Só que assim, ter que me posicionar publicamente sobre um assunto que na prática, na época, eu ainda não tinha me posicionado tão fidedignamente, assim, poxa, eu não quero, eu acho que faz sentido não ser mãe, mas não tinha tido aquele posicionamento assim, firme, não. De fato, a maternidade não é pra mim. Eu tava naquele, assim, vou adiar essa decisão, eu tenho tempo, só tenho 22 anos, até os 26 pra chegar lá e bater o martelo. Então, você vê, uma reação intempestiva que eu tive naquele momento mostrou, poxa, eu não fui sincera, eu não fui coerente com aquilo que de fato eu vivenciei, mas porque estava numa situação com outras pessoas que estavam me avaliando, né? Tinha todo um contexto ali na situação, e eu simplesmente barrei, não, ou seja, olha, essa reação foi insumo para eu... Tem alguma coisa errada, eu preciso ter clareza nos meus posicionamentos. Qual o problema de querer ter sido mãe, né? Sim. Não tem nenhum problema, mas você fica ali com aquela questão, né? E isso muitas vezes acontece na formação docente, não é? Eu dei esse exemplo que aconteceu comigo, mas às vezes podem ser outros conflitos, outras questões, às vezes pessoais, que não tem nada a ver em relação com a técnica da INVEX propriamente dita, mas que se a pessoa ela não está bem tranquila, né? Com aquela questão, aquilo pode gerar implicações na forma como ela vai se desenvolvendo e assim por diante, né? Então, se a pessoa ela tem uma autocrítica mais realista, né? Ela consegue fazer essa avaliação, ela sabe o que, né? Seu cabelo é cacheado, jura, né? Tá aqui, o cabelo tá aqui cheio de cachinho, né? Então, o que vai incomodar? O que pode incomodar? Tipo, né? Fulano é careca. Nossa, você não pode falar que eu sou careca. Mas... Você não tá vendo que você é, então, sabe? Você não vai se incomodar com aquilo lá. Então, do mesmo jeito funciona com os nossos atributos, né? Você é desorganizado. Sim, eu sou desorganizada. Esse é um elemento que eu preciso trabalhar. Isso não vai soar como um insulto, como um incômodo, né? Então, a autocrítica, ela ajuda muito o professor nesse sentido. Que na hora que vem o feedback, né? Você não conseguiu conduzir, por exemplo, né? O argumento de uma maneira a esclarecer o aluno... Professor, poxa, realmente, será que tem algum elemento que eu posso trabalhar? Ao invés de, como que eu não consegui, né, trabalhar o argumento? Como você está fazendo quase que um insulto ali à pessoa? Por quê? Porque falta ela aprimorar esse entendimento de quem ela é, de como ela funciona, quais são os atributos que ela tem, né? Porque na hora que vem uma crítica e você já sabe como você funciona, aquilo não vai gerar uma grande repercussão. Mas se você está cheio de ponto cego, você não sabe como você funciona... E às vezes a pessoa traz um atributo ou um traço ali, que às vezes é uma coisa que você valoriza, é o contrário daquilo que você pensava, aquilo no mundo cai, né? Dependendo da pessoa. Se ela for muito emocional, né? Mas como? Fulano falou que, sei lá, a minha intencionalidade não estava boa, mas pode ser que a sua intencionalidade realmente não fosse, né, depurada ou apurada o suficiente naquela situação. Não quer dizer que seja em tudo, né? Verdade. Mas se a pessoa ela não tem autocrítica, tudo soa como algo novo, como algo estranho, né? E às vezes pode gerar uma dificuldade da pessoa conseguir lidar de uma maneira mais madura com esses elementos, essas novas informações que aparecem sobre ela. Pode mesmo. E a autocrítica sadia dramatiza muito essas situações, né? Exatamente. E você sai do seu ego, de uma questão mais emocional, e olha de maneira mais racional porque realmente deve estar acontecendo com a tua manifestação, né? Pra melhorar. Fica um pouco mais fácil da pessoa fazer aquilo que a gente chama de sobrepairar, né? Que poxa, existem elementos de fato que eu não tenho maturidade, que eu não vou ter condições, né? Às vezes de lidar naquele momento. E tá tudo bem. O que eu vou fazer para lidar com isso depois, né? Então você consegue minimizar o efeito das emoções. Não fica aquele drama, nossa, eu sou uma pessoa super procrastinadora, o que eu vou fazer? Não. Eu sou procrastinadora, o que eu vou fazer? Eu preciso me organizar, então. Então eu preciso traçar comportamentos e condutas no meu código pessoal de cosmoética, por exemplo, que vão me ajudar a me antecipar diante das situações, né? Aí a pessoa começa a identificar, poxa, normalmente eu procrastino quando eu estou muito ansiosa. Então não é a procrastinação só por procrastinar. É a ansiedade, como que eu vou lidar com as emoções para lidar, né? Com essas situações. Às vezes que a gente vai ter situações de overload de trabalho, muita coisa para fazer, demanda voluntariado na faculdade, no trabalho, enfim. Como que a gente lida com isso? Se a gente não faz autopesquisa e para isso a gente precisa ter autocrítica, a gente não anda, a gente vai se emperrando diante das situações, né? Então, esse elemento da criticidade, trazer esse aspecto mais mental somático, mais racional,
aspectos mais da própria intelectualidade, mesmo da pessoa se aprofundar tecnicamente sobre como ela funciona, e isso vai ter efeitos terapêuticos e também profiláticos para uma série de problemas. Também. Muito bom. Assim, já chegando na reta final do nosso programa, você considera que aplicar Invex, então, auxiliou a qualificar a tua autocrítica? E se sim, de que maneira? Você considera que se não aplicasse a Invex, seu nível de autocrítica seria o mesmo? Não. Não? Não. Por quê? Assim, eu já sou uma pessoa autocrítica, sempre tive um nível de criticidade muito grande, até porque eu sempre gostei de observar as coisas, as situações, as pessoas, e com isso, com as observações, vem os questionamentos, né? Mas por que fulano falou isso, não falou aquilo? Por que só na presença de outra pessoa que fulano se comporta desse jeito? Então, como eu observava, eu tenho uma facilidade para identificar padrões, né? Sim. Então, essa criticidade, de alguma forma, ela já começou a desabrochar mais cedo, né? Mas quando a gente começa a trazer essa lógica evolutiva, multidimensional, holobiográfica, né? Se a gente pensar, eu preciso aproveitar essa vida, mas pra quê? Porque eu preciso ajudar as outras pessoas, eu preciso fazer reconciliações, mas, né? Como que eu vou fazer isso? Então eu preciso fazer escolhas evolutivas desde cedo. As minhas escolhas precisam ser mais assertivas do ponto de vista da evolução. Então você começa a colocar um gatilho de questionamentos, né? Como se fosse um catalisador, literalmente, né? A Invex, ao mesmo tempo que a autocrítica fundamenta a aplicação da Invex, a Invex por si só, né? O modus operandi da ferramenta exige que a pessoa desenvolva, ainda que por pressão da técnica, algum nível de autocrítica. Então, eu vejo que sem essa lógica evolutiva, né? Se a gente pensar assim que a técnica da Invex, ela é um instrumento ou ela operacionaliza a inteligência evolutiva, né? Então, eu ofereço um conjunto de princípios, né, e atitudes, posturas, ferramentas que o indivíduo que a consciência pode aplicar para manifestar a inteligência evolutiva. Então, isso por si só faz a pessoa começar a se questionar. Então, se eu preciso pensar, se isso aqui, por exemplo, tem um conceito na Conscienciologia, que é um acrônimo, é o ACPIP, né? Que é um conjunto lá de perguntas que tem total relação com o contexto da Invex, tá? Na hora que eu vou tomar uma decisão em relação a uma atitude, uma postura, um projeto, ele é cosmoético, ele é interassistencial, ele é autodiscernível, ele é prioritário. Na hora que você começa a trazer esses questionamentos em tudo que você faz, você começa a catalisar uma série de outros aprofundamentos e reflexões e assim por diante. Sim. Então, nesse sentido, sim, eu acho que a Invex, ela catalisa a autocrítica, mas porque faz muito parte do dia a dia da técnica. E não tem como você aplicar a Invex sem você se questionar. Questionar como você funciona, questionar o impacto das suas decisões nas outras consciências, né? O quanto que você vai contribuir para a formação, para o esclarecimento delas. Então, eu acho que gera um sinergismo, né? Ao mesmo tempo que ela fundamenta, ela é sinérgica dentro da estrutura de funcionamento da técnica. Sim, muito bom, muito bom. Então, para finalizar, tem mais algum tópico que você acha que a gente não abordou, que seria interessante de falar sobre autocrítica? Olha, eu acho que é importante, assim, uma coisa é a gente falar que a autocrítica é um fundamento da Invex, é a base da Invex. E outra coisa é a pessoa fazer um movimento efetivo de trazer ou desenvolver e qualificar essa autocrítica, né? Porque aquilo que a gente falou, às vezes a gente tem alguns mecanismos que são disfuncionais. A autocrítica, ela ajuda a gente a trabalhar esses elementos, né? Mas se a consciência ela não fizer um investimento ativo nesse processo, às vezes ela pode ficar em aspectos mais superficiais, né? Então, esse aprofundamento, esse investimento que a própria técnica da Invex ela promove, ela precisa ser acompanhada de uma disponibilidade da consciência de fazer esse investimento. Sim. Então, procurar fazer a consciencioterapia, a conscienciometria, às vezes o próprio atendimento psicológico, né, dependendo das questões que estão ali afetando, incomodando a pessoa, e ela tem uma postura proativa em promover essas mudanças e essas autorreflexões, né? Então, fazer os registros, né, a gente falou um pouco, né, dessa questão dos registros, mas isso é muito importante quando a gente vai falar de autocrítica e de autopesquisa. A pessoa não pode ficar com as coisas só na cabeça dela, né? Ela tem que transpor para o papel, para o computador, ela tem que gerar produtos assistenciais a partir daquilo, é que ela tem que... Mas, do ponto de vista evolutivo, é mais inteligente que ela faça isso, né? Verdade. Porque ela começa a estruturar, a organizar, a entender como ela funciona. Então, eu comecei a fazer uma espécie de pasta de autopesquisa lá, né? Então, eu tenho lá a listagem dos meus trafores, né? Dos meus trafares.
A pasta, por enquanto, está no computador, né? Mas eu comecei a fazer uma pasta física para poder entender, tá? Qual é o meu mater pensene, né? Quais são os mecanismos dos meus traços, por exemplo? Porque a gente tem lá a listagem dos trafores, dos trafares, né? Mas como que eles se conversam entre si? Como que é quando tem a combinação de um trafore e de um trafar, por exemplo, numa mesma situação? O que aquilo gera, né? Ou, por exemplo, quando eu tenho a procrastinação, será que tem outros trafares que estão acompanhando aquilo lá, né? Então, às vezes a gente, né, quando a gente vai estudar comportamento na ciência convencional, a gente tem lá um conjunto de variáveis independentes, variáveis dependentes, né? Que é, Sim. Se a gente pegar uma relação de causalidade, X, né, causando Y. Mas às vezes a gente vai ter ali mediadores, a gente vai ter ali condicionantes, né? Então, aquele traço vai impactar no outro na presença de X, né? Ou de A, B ou C, né? Então, a gente começar a entender como a gente funciona também, né? Esses mecanismos de funcionamento, quando eu falo de mecanismo, a gente não pensa muito nisso, né? Mas como que um traço se articula com o outro para gerar aquele produto final, aquele comportamento, aquela postura, né? Sim. Então, quando a pessoa ela registra, ela começa a entender. Então, por exemplo, uma das primeiras pesquisas que eu fiz foi sobre posicionamento, né? Posicionamento consciencial. Porque na época eu tinha uma dificuldade de me posicionar, eu achava que o meu problema na verdade era a comunicabilidade, né? Aí eu cheguei eu acho que eu até consigo me expressar bem, mas talvez seja bancar as minhas posições, né? E aí aquilo foi lá, sei lá, anos 2000 lá, né? 2000 bolinha, né? Tava nas bolinhas ainda. E hoje, por exemplo, eu vejo que vários elementos que eu comecei a trabalhar lá naquela época tem relação com o trafal, que eu identifico como sendo prioritário, que eu preciso trabalhar, que é do auto-orto-absolutismo, né? Então, assim, várias questões, às vezes, de autocorrupção vai permeando essa questão da vontade, do posicionamento, né, da autodeterminação. Então, se eu não tenho registro de como eu fui avançando nessas reflexões, aquilo poderia ficar perdido, por exemplo, né? Sim, verdade. Então, eu tenho lá um artigo que eu produzi na época sobre isso. Eu tenho o registro das anotações das crises existenciais que eu fui tendo ao longo do processo. Poxa, eu preciso trabalhar isso, preciso trabalhar aquilo. Aí você vai vendo padrões, por exemplo, quando tem crise ou momentos, né, de inflexão ali que você precisa fazer uma mudança. Quais são os traços que aparecem? Se a pessoa ficar só na memória dela, ela vai esquecer. Às vezes ela não vai lembrar o que pegou, qual foi o gatilho daquela situação, por exemplo. Então, a pessoa ter o hábito do registro, ele é muito importante para fundamentar. A autopesquisa ela fica baseada em fatos, né? Pelo menos os fatos que a pessoa registrou e lembrou naquele momento. Às vezes, experiências extrafísicas para fatos, né? E se a gente não faz o registro, a gente vai perdendo, né? Então, a gente participa de dinâmica, de curso, né? De um monte de coisa. E o que a gente faz com isso, né? Quais são as neocognições que essas informações geram sobre a gente, sobre como a gente funciona? Então, acho que uma coisa fundamental do processo da autocrítica, para ela de fato funcionar adequadamente, é o registro de como a gente funciona, das constatações que a gente vai tendo, para que aquilo gere produtos para outras pessoas também, né? Verdade. Então, não tem como a gente vai fazer GESCOM a partir do quê? Das minhas reflexões, dos meus achismos e como eu funciono? Não. Tá ali estruturado. Se você foi anotando, você foi registrando ao longo da tua vida, você vai identificar um conjunto de padrões que vão te permitir gerar novas informações sobre você mesmo, né? Então, verdade. Acho que esse é um ponto que eu acho que valeria ressaltar, né? Que não tem como a gente fazer autocrítica sem a gente fazer esse exercício, né? De registro, de olhar para si, de se observar, né? E ver como a gente está interagindo com as outras situações, as pessoas, assim por diante. Sim, bem importante. E se a pessoa não tem o hábito de registrar, ela vai ter que ser autocrítica para começar a fazer isso. Em algum momento ela vai ter que começar a fazer isso, né? E, de novo, sempre trazendo por esse aspecto assistencial. Autoassistencial e interassistencial. Quando a gente fala de interassistencialidade, é exatamente isso, né? Não é vou só servir e assistir aos outros, tá? Mas quais são os componentes que essa autocrítica ela pode gerar de recursos para a sua melhoria, para o seu desenvolvimento pessoal, né? Que, por consequência, você vai contribuir com as outras pessoas se você começa a fazer esse movimento. Né? Ah, sim. Muito importante isso. Show de bola. Terminamos, então, mais um episódio do Teática Inversiva. Pessoal, agradeço por vocês terem acompanhado até aqui, tá? Lembrem de se inscrever no canal, deixar o like também. Possíveis sugestões de melhora do quadro do Teática Inversiva, tá? Compartilhar o vídeo com pessoas que possam se interessar por esse tema da autocrítica, que é muito importante em qualquer faixa etária, né? E, é claro, também continuar acompanhando a gente nas redes sociais da Sinvex, aqui no YouTube da Sinvex, que tem vários vídeos super importantes sobre a inversão existencial relacionada a vários temas
da nossa realidade, tá bom? Kelly, mais uma vez eu agradeço pela presença, tá? Obrigada Foi pelo muito convite. bom. Valeu. Então, pessoal, nós nos vemos na próxima do Teática Inversiva. Até mais.